Há uma força que sustenta o universo. Invisível aos olhos, mas sentida em cada átomo, em cada batida do coração, em cada pensamento que atravessa a mente humana. Uma presença silenciosa, mas infinitamente poderosa, que conecta tudo o que existe, do brilho distante das galáxias ao movimento sutil das partículas subatômicas. Essa força é o campo unificado, o tecido energético que une a ciência e a espiritualidade em um mesmo ponto de convergência. Desde os antigos sábios até os físicos modernos, muitos buscaram compreender o mistério por trás dessa teia invisível que envolve toda a criação. E o que antes era apenas intuição mística, hoje começa a ser revelado pela própria ciência. Vivemos imersos em um campo de energia viva, consciente e interconectada. Imagine por um instante que todo o universo é uma gigantesca sinfonia vibracional. Cada estrela, cada célula e cada pensamento emite sua própria frequência, e todas essas vibrações se entrelaçam formando uma melodia cósmica em perfeita harmonia. O que chamamos de matéria é apenas energia condensada, vibração desacelerada em um ponto específico do campo. Nada está realmente separado. A distância é uma ilusão criada pela limitação dos nossos sentidos. Einstein já afirmava que o espaço e o tempo são uma única entidade maleável, o chamado tecido do espaço-tempo. Mas físicos como David Bohm foram além, sugerindo que o universo é um todo indivisível, uma realidade holográfica onde cada parte contém o todo. Assim, o que acontece em um ponto do cosmos reverbera em todos os outros. A física quântica revelou algo extraordinário, o chamado emaranhamento quântico. Dois elétrons que um dia interagiram continuam conectados, mesmo que separados por anos-luz de distância. Quando um é alterado, o outro responde instantaneamente. É como se o espaço entre eles simplesmente não existisse. Esse fenômeno desafia tudo o que sabemos sobre o tempo, a velocidade e a causalidade. Mas para a espiritualidade antiga, isso não é novidade. Os mestres do Oriente já afirmavam que tudo é um, e agora a ciência começa a confirmar essa verdade milenar. O campo unificado é justamente essa ponte entre a matéria e o espírito, entre a física e o invisível, entre o observador e o observado. O vácuo quântico, que por muito tempo se acreditou ser o nada absoluto, hoje é entendido como tudo potencial. É um oceano de energia pura, onde partículas aparecem e desaparecem a cada instante, criando e recriando o universo em uma dança eterna. Nesse oceano invisível, tudo está conectado por meio de ondas de probabilidade, possibilidades infinitas que aguardam apenas o toque da consciência para se tornarem realidade. E aqui está o ponto mais fascinante. O simples ato de observar altera o comportamento das partículas. Isso significa que a consciência não é um produto do cérebro, mas uma força fundamental do cosmos. A mente humana, portanto, é parte ativa desse campo, uma extensão dele. Quando você pensa, sente ou acredita em algo, você está literalmente modulando o campo ao seu redor. Seus pensamentos emitem frequências, suas emoções vibram, e essas vibrações se propagam através do campo unificado, atraindo experiências compatíveis com a sua energia. Esse é o princípio que sustenta leis como a da atração, não como magia, mas como física pura. Cada emoção coerente, como o amor, a gratidão e a alegria, gera um padrão harmônico no campo, criando sincronicidades e abrindo caminhos. Enquanto emoções de medo, raiva ou culpa distorcem essa frequência, atraindo caos e desordem. O universo não julga, apenas reflete a vibração que emitimos. A espiritualidade chama isso de criação consciente. A ciência chama de coerência quântica. Mas, em essência, ambos descrevem a mesma verdade. Nós somos co-criadores da realidade. Cada um de nós é um ponto de consciência dentro de um imenso organismo cósmico, e nossas escolhas individuais moldam o todo. Quando você eleva sua vibração, não está apenas mudando a sua vida, mas influenciando o campo global, pois cada pensamento harmônico se propaga como uma onda de luz, afetando tudo o que toca. É por isso que grandes mestres espirituais sempre ensinaram que transformar o mundo começa dentro de si. O campo unificado é, portanto, o elo que une ciência e espiritualidade. É o código oculto da criação, o ponto onde a física encontra o divino, onde o mensurável toca o infinito. Ele nos mostra que o universo não é uma máquina fria e aleatória, mas uma consciência viva que responde à intenção, ao amor e à harmonia. Quando compreendemos isso, deixamos de nos sentir separados e passamos a perceber que somos parte essencial de algo muito maior, um campo de energia inteligente que pulsa através de tudo que existe, guiando o universo em uma sinfonia eterna de interconexão e propósito.
Quando olhamos para o universo com olhos atentos, percebemos que nada nele é estático. Tudo pulsa, vibra e se move em ciclos de criação e transformação contínua. O campo unificado é o pano de fundo dessa dança cósmica, o espaço onde todas as coisas nascem, se desenvolvem e se dissolvem novamente na essência primordial. É como se o universo respirasse através desse campo, inspirando e expirando energia em fluxos infinitos de vida. Cada átomo do seu corpo está conectado a esse oceano vibrante, e a energia que circula em você é a mesma que alimenta as estrelas. O mistério, então, não está fora, mas dentro de nós. Cada ser humano é uma expressão singular dessa força universal, um fragmento consciente do próprio cosmos experimentando a si mesmo. A ciência começa a decifrar esse código oculto por meio da física quântica, da neurociência e até da cosmologia moderna. Quando os físicos analisam o comportamento das partículas subatômicas, percebem que elas não se comportam como objetos isolados, mas como padrões de informação em constante troca com o campo. Tudo está interligado por uma rede invisível de energia e dados, uma espécie de internet cósmica onde tudo se comunica em tempo real. É essa rede que explica o fenômeno da sincronicidade, onde acontecimentos aparentemente desconexos se alinham de forma precisa, como se uma inteligência superior coordenasse cada detalhe da existência. Essa inteligência não está fora de nós, mas se manifesta através de nós, respondendo à vibração que emitimos. Quando você sente amor genuíno, o seu coração entra em um estado de coerência, suas ondas eletromagnéticas se tornam harmônicas e sincronizadas. Esse estado cria uma ressonância com o campo, permitindo que você acesse níveis mais elevados de intuição, criatividade e clareza. É por isso que as emoções positivas têm tanto poder. Elas reorganizam a energia, abrindo portais de manifestação e alinhamento. A espiritualidade chama isso de expansão da consciência. A ciência chama de aumento da coerência cerebral e cardíaca. São duas linguagens diferentes descrevendo o mesmo fenômeno, a harmonia entre a mente, o corpo e o campo universal. Da mesma forma, quando estamos em estados de medo, raiva ou culpa, nossa vibração se fragmenta, criando ruído e desconexão. O campo responde a esse desequilíbrio refletindo experiências que vibram na mesma frequência. Assim, a realidade que vivemos é o espelho perfeito do que carregamos internamente. O universo não pune nem recompensa, apenas reflete. Essa é a lei da ressonância, um dos princípios fundamentais da existência. E compreender isso é libertador, porque nos devolve o poder de criar. Cada pensamento, emoção e intenção consciente é uma semente lançada no solo fértil do campo, que inevitavelmente germinará em forma de experiência. Por isso, compreender o campo unificado é compreender a si mesmo. Somos parte ativa desse tecido cósmico, e através da consciência, moldamos o invisível para que se torne visível. Tudo o que você imagina, sente e acredita está sendo registrado nesse campo, aguardando o momento certo para se manifestar. A espiritualidade nos ensina que o universo fala a linguagem da energia, e a ciência confirma que essa energia responde à coerência. Quando você alinha mente, emoção e propósito, o campo responde como um eco perfeito, devolvendo a você a vibração que emite. Nesse ponto, ciência e espiritualidade não são opostas, mas complementares. Uma explica o mecanismo, a outra, o significado. Ambas apontam para a mesma verdade. Somos seres interligados por uma inteligência cósmica que opera além do tempo e do espaço. O campo unificado não é apenas uma teoria distante ou um conceito filosófico, ele é a própria base da realidade em que existimos. Tudo o que você percebe, sons, formas, cores, pensamentos e emoções, é uma dança de energia se movendo dentro desse campo. Mas o que poucos percebem é que essa energia responde à consciência de forma inteligente. É como se o universo fosse um espelho quântico, refletindo de volta aquilo que você projeta através de sua vibração interna. Essa ideia, embora pareça poética, é sustentada por estudos que mostram como o observador altera o comportamento das partículas. O simples ato de perceber influencia o resultado, provando que a consciência é uma força ativa na formação da realidade. Assim, o campo não é algo fora de nós, nós somos o campo experimentando a si mesmo em forma humana. Essa descoberta tem implicações profundas. Se tudo está conectado, então nenhuma ação, pensamento ou emoção é isolada. Cada escolha gera ondas de energia que se expandem, influenciando o todo. É por isso que grandes mestres espirituais sempre falaram sobre responsabilidade energética. Quando você emana raiva, medo ou julgamento,
essas vibrações não ficam presas em você, elas ecoam pelo campo, interagindo com outras frequências e voltando em forma de experiências que ressoam com o que foi emitido. Da mesma forma, quando você vibra amor, compaixão e gratidão, o campo responde com harmonia, atraindo pessoas, oportunidades e circunstâncias que refletem esse estado. Assim, compreender o campo unificado é compreender que cada um de nós é um criador consciente, moldando o fluxo da realidade a cada instante. A ciência está cada vez mais próxima de provar aquilo que os antigos mestres sempre souberam, que o universo é um organismo vivo, auto-interconectado e inteligente. O físico Nassim Haramein, por exemplo, dedicou sua vida a explorar essa ideia, demonstrando que o espaço não é vazio, mas um tecido vibrante de energia infinita. Ele descreve o campo como um holograma cósmico, onde cada ponto contém a informação de todo o universo. Essa visão ecoa o princípio hermético: o que está em cima é como o que está embaixo, indicando que o microcosmo e o macrocosmo são espelhos um do outro. A estrutura de um átomo, a forma de uma galáxia e até o padrão de uma célula seguem as mesmas proporções geométricas. Tudo é expressão de uma única inteligência universal se manifestando em diferentes escalas. Essa compreensão muda completamente a forma como nos vemos e como vivemos. Quando você entende que é parte de um campo consciente, a separação se dissolve. O eu e o outro deixam de ser opostos e passam a ser expressões de uma mesma fonte vibrando em ritmos diferentes. O amor, então, deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser reconhecido como a força que unifica toda a existência. É a frequência mais elevada do campo, o ponto onde todas as vibrações se alinham em harmonia. E quando você se conecta a essa frequência, tudo ao seu redor começa a se ajustar, porque o universo inteiro responde ao estado vibracional da sua consciência. Nada é coincidência. Cada encontro, cada desafio, cada experiência é uma resposta do campo à energia que você emite. Compreender e sentir essa interconexão é despertar. É perceber que você nunca esteve separado, apenas adormecido para a vastidão do seu próprio poder criador. O campo unificado é a lembrança de que somos parte de um único ser em eterna expansão, um universo consciente, onde cada um de nós é uma célula viva dentro do corpo do todo. Quando você começa a compreender que o universo é um campo vivo, inteligente e interconectado, algo muda profundamente na forma como você percebe a si mesmo e a realidade ao seu redor. Tudo ganha um novo significado. A vida deixa de parecer uma sequência aleatória de eventos e passa a se revelar como uma rede de sincronicidades guiada por uma inteligência maior, o próprio campo respondendo à consciência. Nada acontece por acaso. Cada encontro, cada desafio, cada coincidência é uma mensagem codificada vinda desse oceano invisível de energia. E quanto mais você se torna consciente da sua conexão com ele, mais começa a perceber que o universo está o tempo todo conversando com você, enviando sinais, reflexos e oportunidades para o seu despertar. A ciência, embora ainda engatinhe nessa compreensão, já começa a admitir que o vácuo quântico, outrora considerado um nada, é na verdade a fonte de tudo o que existe. Nesse vácuo há uma densidade energética inimaginável, uma matriz pulsante onde partículas surgem e desaparecem em uma velocidade tão rápida que o próprio tempo parece perder o sentido. Essa matriz é o berço da criação, o espaço onde a informação do universo é armazenada e transmitida em escala cósmica. A espiritualidade, por sua vez, sempre soube disso. Chamava esse campo de espírito, fonte, Deus, éter ou consciência cósmica. O nome muda, mas a essência é a mesma, uma inteligência primordial que tudo sustenta e permeia. Quando você medita, silencia a mente ou se conecta a estados elevados de presença, algo mágico acontece. Você começa a sintonizar-se com esse campo. Seu corpo, suas ondas cerebrais e até suas emoções entram em um estado de coerência. Essa coerência cria uma ponte direta entre sua consciência individual e a consciência universal. Nesse estado, ideias parecem fluir de um lugar além do intelecto. Respostas surgem do silêncio e a realidade começa a se reorganizar em torno da nova frequência que você está emitindo. É nesse ponto que nascem os insights, as inspirações e as transformações profundas. O campo não responde à mente racional, mas à vibração do ser, aquilo que você sente de forma autêntica e coerente. O coração desempenha um papel essencial nessa conexão. Pesquisas do Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, demonstram que o coração possui um campo eletromagnético cerca de 5.000 vezes mais poderoso que o do cérebro. Esse campo é capaz de sincronizar as ondas cerebrais e influenciar o ambiente ao redor. Quando você sente amor, gratidão ou compaixão,
o coração entra em um estado de harmonia que literalmente altera o campo ao seu redor. É como se, ao vibrar nessa frequência, você se tornasse um transmissor de ordem, luz e equilíbrio. Por isso, os mestres espirituais sempre colocaram o coração no centro de todas as práticas. Ele é o portal que nos reconecta ao todo. Ao compreender o campo unificado, percebemos que não há fronteiras entre o humano e o divino. O universo não está fora, ele acontece através de nós. Somos expressões conscientes dessa energia infinita, pequenas centelhas da mesma luz que cria galáxias e mundos. E é por meio da consciência que podemos moldar o invisível e transformar o visível. Quando você muda a forma como pensa e sente, você altera o campo. E quando o campo muda, a realidade se reorganiza. É por isso que a verdadeira transformação nunca vem de fora. Ela nasce dentro, quando a vibração interior se alinha com o fluxo universal. Essa é a grande revelação do campo unificado. Tudo é energia, tudo é vibração, tudo está conectado. Você, eu, o planeta, as estrelas e até as memórias que habitam o tempo são expressões diferentes de uma mesma fonte cósmica. A separação é apenas uma ilusão criada pela percepção limitada dos sentidos. A unidade é a verdade fundamental da existência. Quando despertamos para essa realidade, o medo se dissolve, porque percebemos que nada pode estar realmente contra nós. Afinal, tudo faz parte de nós. O universo não é um lugar para se temer, mas um organismo vivo que convida cada ser a participar conscientemente da criação. Essa é a jornada da evolução, sair da ignorância da separação e retornar à sabedoria da unidade, onde o humano reconhece o divino em si mesmo e entende, finalmente, que sempre foi o próprio campo em ação. Despertar para o campo unificado é perceber que cada pensamento, cada emoção e cada intenção carrega peso, ressonância e consequência. Não se trata de misticismo vazio ou especulação filosófica. A física quântica já demonstra que a consciência atua diretamente sobre a matéria, moldando probabilidades e criando padrões de realidade. Quando você entende isso, percebe que a vida não é algo que simplesmente acontece com você. Ela é um reflexo do que você emite ao campo. Cada escolha, cada palavra, cada sentimento envia ondas de energia que reverberam no tecido do cosmos, influenciando pessoas, eventos e até a própria estrutura da realidade. Somos, portanto, co-criadores conscientes de tudo o que experimentamos. Essa percepção transforma não apenas o entendimento intelectual, mas a experiência prática da vida. Passamos a perceber que a alegria não é uma consequência do mundo exterior, mas uma frequência que podemos gerar internamente e projetar ao universo. Quando nos conectamos a estados elevados de gratidão, compaixão e amor, tornamo-nos antenas conscientes de coerência vibracional, capazes de atrair situações que ressoam com essas frequências. A ciência comprova que a coerência cardíaca e cerebral cria um alinhamento energético que amplifica nossa capacidade de influenciar o campo. Assim, o que a espiritualidade sempre ensinou, que somos parte do divino e que podemos criar a realidade através da consciência, encontra respaldo empírico e experimental. O campo unificado, portanto, não é apenas a força que une partículas, galáxias e seres vivos. Ele é o elo que conecta consciência, mente e matéria. É o tecido invisível da criação, o espaço onde o físico e o espiritual se encontram, e onde a intenção humana se torna realidade tangível. Tudo o que você acredita, sente e visualiza cria ondas de energia que reverberam infinitamente, como gotas em um lago infinito. Essa interconexão explica fenômenos que antes pareciam milagres: sincronicidade, intuição, insight e até a manifestação de desejos alinhados com a frequência pessoal. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, receptor e transmissor desse campo, influenciando e sendo influenciado por ele. Mais do que compreender, é preciso experienciar. Meditar, contemplar a natureza, sentir gratidão profunda, cultivar amor e empatia são práticas que permitem sintonizar-se com o campo unificado. Ao fazer isso, não apenas transformamos a nossa percepção da realidade, mas também elevamos a própria qualidade da experiência do mundo ao nosso redor. É um processo de reconexão, lembrar que somos parte de algo maior, que nossas ações reverberam no cosmos, e que cada pensamento é uma semente que germina no jardim da existência. O campo responde à coerência do ser, ao alinhamento entre coração, mente e intenção. A interconexão também revela uma verdade libertadora: não existe separação real entre você e o universo. Cada ser, cada partícula, cada estrela é uma expressão da mesma energia cósmica que pulsa dentro de você. Quando compreendemos isso,
O medo, a ansiedade e a sensação de impotência perdem força. Surge, no lugar, a confiança serena de que tudo está em constante harmonia, mesmo quando parece caótico. Ao elevar nossa vibração e alinhar-nos com o campo, passamos a agir como catalisadores de criação, transformando não apenas nossa própria realidade, mas influenciando positivamente tudo ao redor. Em última análise, o campo unificado é a ponte entre ciência e espiritualidade, entre o observável e o invisível, entre a razão e a intuição. Ele nos lembra que somos, simultaneamente, exploradores e criadores, observadores e participantes de uma realidade viva e consciente. Compreender e sintonizar com essa interconexão nos devolve o poder que sempre tivemos, mas que muitas vezes esquecemos, o poder de cocriar com o universo. Cada pensamento elevado, cada emoção coerente e cada ato de presença consciente tornam-se ferramentas de transformação pessoal e coletiva. O universo não é um lugar distante a ser conquistado, ele acontece através de nós, neste exato momento. Reconhecer isso é despertar para a verdade mais profunda da existência. Somos, sempre fomos e sempre seremos, energia consciente em diálogo eterno com o todo. Essa é a essência do campo unificado, a ponte onde ciência e espiritualidade se encontram, revelando que a realidade é, em sua essência, uma dança infinita de consciência e energia. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.